As boas-vindas estão mais que dadas a vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje é dia daquela nossa playlist Literatura Comentada. E nós estamos analisando capítulo por capítulo do livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, um dos livros que realmente mudou o mundo. Tá? Hoje nós falaremos do capítulo 3 dessa obra, um capítulo que abre aí um leque de possibilidades, inclusive traz aí a origem de uma teoria social que não é real e vai precisar ser comentada aqui. Mas antes da gente começar essa análise, eu lembro a vocês que se você for novo ou for nova por aqui, aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer. Se tem acesso ao livro, vale a pena dar uma leitura prévia no capítulo. Bem, mas em todo caso, pega papel e caneta porque é hora do estudo. Quando a gente estudou o capítulo 2 de A Origem das Espécies, a gente viu pela primeira vez o termo seleção natural aparecer na obra. Esse termo que basicamente é o significado, é o sinônimo do estudo de Darwin na origem das espécies. Bem, quando a gente fala de seleção natural, que a gente fala das adaptações, das vantagens, a gente precisa entender que o mais apto é aquele que vai sobreviver, é aquele que vai ter maiores chances de permanência. E aí que entra a luta pela sobrevivência ou luta pela existência, você pode encontrar esses dois termos, que é o foco desse terceiro capítulo. Vale lembrar, fazer aqui aquela lembrança boa que nós não estamos falando da sobrevivência do mais forte. Isso aqui não é um Gigantes do Ringue, não é uma luta de boxe, não é um UFC. A gente está falando da sobrevivência do mais apto. Apto ao ambiente e apto a se reproduzir, porque afinal de contas é necessário passar as características que são vantagem para as próximas gerações. Esse capítulo vai lembrar você um pouco da sua aula de ecologia na escola, quando o seu professor ou sua professora falava para você das relações ecológicas. E aí eu estou sendo mais específico agora, falando das relações desarmônicas e, para ser mais específico ainda, da competição intraespecífica e da competição interespecífica. Tudo isso acontece porque Darwin organiza essa luta pela existência em 3 níveis. Dentro da espécie, ou seja, entre seres da mesma espécie, entre espécies diferentes e uma situação com a natureza que acaba tendo consequências indiretas. Falando então desse primeiro nível, entre seres da mesma espécie, a competição intraespecífica, a gente tem o quê? A gente tem recursos que precisam ser acessíveis. E aí, no caso, como a gente está falando de biologia, eu posso falar de alimento, eu posso falar de abrigo, eu posso falar inclusive da conquista à fêmea. A gente tem rituais de acasalamento que são feitos por muitas espécies, pelos machos de muitas espécies. Isso, de certa forma, a gente pode considerar na biologia como um recurso e por aí vai. Bem, o que nós vamos ter como um exemplo, que eu acho que é o exemplo mais fácil da gente entender esse processo, é aquele caso clássico que os livros de biologia usam para diferenciar Lamarck e Darwin. A gente fala agora das girafas, né? Bem, o Lamarck dizia que existiam girafas de pescoço curto que precisavam alcançar alimento nas copas das árvores e ficavam então usando muito pescoço. Lei do uso e desuso, o pescoço foi crescendo até a gente ter a girafa que a gente tem hoje. O Darwin não. De acordo com os livros de biologia, com aquele exemplo clássico, a gente tinha girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. Como o alimento que elas precisavam obter estava na copa das árvores, ou seja, em uma altura considerável, as girafas de pescoço longo tinham uma maior facilidade ao acesso ao alimento. Automaticamente, bem nutridas, diferente das de pescoço curto, elas tinham maior sucesso reprodutivo e automaticamente a característica pescoço longo tinha maiores possibilidades de ser passada
para a próxima geração. E é exatamente disso que nós estamos falando. Uma vantagem adaptativa que diferencia seres da mesma espécie e que, por esse sucesso ao acesso aos recursos, acaba oferecendo um sucesso reprodutivo e acaba, então, se perpetuando nas próximas gerações. Quando a gente passa para competição interespecífica, para o segundo nível, que é entre espécies diferentes, a gente não vai ver uma situação diferente daquilo que nós tivemos na mesma espécie. Claro, existe um ponto aqui a ressaltar, que é a questão reprodutiva. Nós não teremos uma competição por uma fêmea, por um acasalamento, já que estamos falando de espécies diferentes. Bem, mas a gente pode ter uma competição por um determinado alimento, né, por uma fonte de alimento, ou uma competição por um abrigo e por aí vai. E aí a gente vai ver exatamente o mesmo processo. A espécie que possui mais mecanismos para obtenção desse recurso, ou seja, a espécie mais adaptada, ela vai acabar tendo domínio sobre a espécie menos adaptada. E essa espécie menos adaptada vai ficar com aquilo que lhe restar, e muitas vezes esse resto não é suficiente, podendo gerar aí uma extinção dessa espécie menos adaptada em uma determinada área geográfica, tá? Isso é muito comum da gente observar quando os recursos são mais escassos e eles são divididos entre espécies diferentes. O terceiro nível, por fim, que é o nível que envolve a natureza, vem aí de uma série de situações. Alterações no clima, desastres naturais que acabam atingindo indiretamente uma população, seja porque ela acaba com recursos, seja porque ela acaba causando uma mortandade direta dessa população. A gente pode falar aí de desabamentos, a gente pode falar de assoreamento, a gente pode falar de erosão, hoje a gente pode falar inclusive de poluição, que acabam sendo situações da natureza causadas pela ação antrópica, ou seja, existe aí uma gama de situações que podem sim fazer alteração no ambiente, e essa alteração no ambiente causar aí algum tipo de problema. E para se assemelhar ainda mais a uma aula de ecologia, o Darwin traz aí uma situação de cadeia alimentar. Ele traz aí uma pequena cadeia alimentar que é feita por um produtor, que no caso é uma flor que produz néctar, um inseto que se alimenta desse néctar, o rato que se alimenta deste inseto e, por fim, um felino que se alimenta deste rato. Uma cadeia alimentar clássica com 4 níveis tróficos: produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. O que o Darwin fala sobre esta cadeia alimentar? Que, dependendo da população do consumidor terciário, ou seja, do felino, nós temos alterações nos níveis tróficos anteriores, ou seja, a população do felino ela vai orientar diretamente as populações dos ratos, dos insetos e das flores. Ela vai interferir no contingente populacional desses níveis tróficos. O que a gente está cansado de saber em análises de teias e cadeias alimentares, que é uma verdade. Se eu aumento muito o consumidor terciário, demanda-se mais alimento, eu diminuo automaticamente a população do consumidor secundário e automaticamente eu aumento a população do consumidor primário, porque não vai ter pessoas para consumi-la. E aí a gente tem, obviamente, dinâmicas que vão se alterando a partir disso, né? A gente tem acaba com o alimento, aí a população a população que consumiu muito acaba decrescendo porque falta alimento e por aí vai. Ou seja, análises clássicas de cadeia alimentar que qualquer livro de biologia ensina, mas que para esse momento histórico são fundamentais para que o Darwin consiga entender essa dinâmica populacional e como ela pode interferir na evolução e na origem de novas variedades e novas espécies. Mas é justamente aí que a gente vai encontrar um problema bem grande nesse capítulo. E o problema, obviamente, não está com Darwin.
Darwin, no final da década de 1830, algumas pessoas dizem que foi em 38, outras pessoas dizem que foi em 39, enfim, no final da década de 1830, leu os estudos de Thomas Malthus. E aí a gente tem um problema. O Thomas Malthus dizia que a população humana crescia geometricamente enquanto os recursos cresciam de forma aritmética. Automaticamente, nós teríamos uma hora mais população do que recursos e seria necessário, então, a perda dessa população para equilibrar as coisas. Algo que é bastante complicado da gente assumir nos dias de hoje, e vamos ser muito sinceros, com toda a cultura que a gente tem, com toda a tecnologia que a gente tem, algo que hoje é facilmente superado, porque nós temos condições de trazer o aumento da produtividade. Então, eu nem vou entrar aqui na questão do malthusianismo, mas é importante a gente trazer isso para o Darwin. Por quê? O Darwin assumiu que este processo vale para todos os seres vivos, não só para os seres humanos. E aí ele traz muito, mas muito das teorias de Malthus para este capítulo. Bem, o fato é que isso deu origem, é um dos fatores que deu origem a uma teoria conhecida como darwinismo social, dizendo que existem grupos humanos que são mais aptos que outros, ou seja, um processo completamente eugenista, e esses grupos mais aptos têm mais direito a recurso do que aqueles que são julgados menos adaptados. Gente, esse processo do darwinismo social causou uma grande quantidade de estragos na história da humanidade, tá? Falando aí de processos que basearam, inclusive, o nazifascismo. Então a gente precisa ter muito cuidado ao estudar esse capítulo, porque Darwin tinha um conhecimento limitado na época, a tecnologia, a ciência evoluiu muito de lá para cá, tanto que a gente já aqui repetiu várias vezes que ele não fazia nem ideia dos estudos de Mendel, de como funcionava a hereditariedade, e ele teve acesso a certas coisas que na época podiam até ter um fundo de verdade, mas hoje já foram completamente derrubadas. Tá? Então, assim, é muito importante a gente falar que o darwinismo social ele não existe, ele é uma política segregadora, preconceituosa, eugenista, que deve ser combatida e abolida. Esse pensamento não deve permanecer na sociedade e é um exemplo clássico do uso da biologia para justificar preconceitos, o que não deve acontecer. A biologia não dá raiz para nenhum preconceito. Isso acontece pela manipulação de dados e informações, o que não é diferente com outras áreas também. Bem, por fim, para poder trazer esse contexto então da sobrevivência do mais apto, da sobrevivência do melhor adaptado ao ambiente, Darwin então elenca alguns fatores que atuam nessa teoria. A predação, questões epidemiológicas, mortes prematuras, a gente tem também a questão do clima e das competições. Dessa forma, com todas essas situações acontecendo, a gente consegue perceber as adaptações na prática dentro de um ambiente selvagem, dentro de um ambiente natural, e, consequentemente, a gente consegue compreender as dinâmicas populacionais, fazendo com que os mais aptos reproduzam-se mais e os menos aptos acabam entrando numa diminuição populacional que pode levar, inclusive, à extinção, ou daquela variedade, ou de uma espécie. Extinção natural. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa análise do terceiro capítulo do livro A Origem das Espécies, um capítulo que acaba sendo um pouco de aula de humanas com aula de ecologia, apesar que eu sempre acho que a ecologia está às vezes mais próxima da humanas do que da própria biologia, mas em todo caso, um capítulo que diz muito pra gente, beleza? Antes de eu me despedir, eu deixo aqui as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, Instagram, TikTok e também no Kawaii. É claro, de costume, eu deixo meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima!